Agora, Daniel, esse negócio de tarifa que você está falando, como é que as coisas mudam rápido, né? A gente está falando sobre os Estados Unidos colocando tarifas sobre Canadá, México e China, que são os três maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que a Casa Branca pediu para que os departamentos de Estado, né, que é o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, e o Ministério do Tesouro elaborem uma lista de sanções que poderiam ser atenuadas com a Rússia. Né? Então, os Estados Unidos colocaram uma quantidade inacreditável de sanções sobre a Rússia no início da guerra. A gente acompanhou isso aqui, aliás, dia a dia aqui no Petit Jornal, né, Daniel? Assim que a guerra começou, mais de 3 anos atrás, a gente começou a fazer o plantão da guerra. Aliás, só tem bate-papo diário atualmente por conta do plantão da guerra lá atrás. A gente começou a falar todos os dias sobre o assunto. E todos os dias a gente falava, ó, colocou sanções sobre o seu total, sanções sobre o seu total, sanções sobre tais e tais pessoas, tais e tais organizações. E agora a Casa Branca está começando a pedir estudos para ver que sanções poderiam ser retiradas. Então você está aumentando sanções contra o Canadá, pelo menos ameaçando aumentar sanções contra o México, contra a China, que a gente sabe que é um rival geopolítico dos Estados Unidos, mas é um parceiro importantíssimo do ponto de vista comercial dos Estados Unidos, e há um estudo, portanto, para que você possa retirar essas sanções, ou pelo menos atenuar algumas sanções impostas contra a Rússia de Vladimir Putin. O que está, em parte, por trás disso, claro, as negociações envolvendo a Ucrânia, claro, uma simpatia inegável que Donald Trump tem por Vladimir Putin, isso tudo, mas também há uma intenção dos Estados Unidos de levarem a pressão contra o Irã ao máximo possível. Isso é uma linha que foi determinada, isso, claro, é combinado pelos Estados Unidos junto com Israel, que é precisamos isolar o Irã ainda mais do que o Irã já está. Então a preocupação que há é uma parte das sanções contra o Irã, elas vão acabar incidindo ainda mais sobre o petróleo. E olha, se você tira ou você dificulta a chegada do petróleo iraniano no mercado internacional, o preço sobe. Então, Donald Trump entende, né, o governo do Trump entende que você aliviar as sanções contra a Rússia seria uma alternativa que poderia trazer dois benefícios. Poderia garantir uma margem para negociar a guerra da Ucrânia e poderia beneficiar também a chegada de petróleo russo, né, de energia russa de uma forma geral, no mercado internacional. E dessa maneira você controla o valor, né, de um dos ativos mais importantes, né, que é a energia no mercado. Aliás, se você quer entender mais sobre energia, sobre a relação entre energia e geopolítica, tem um curso lá no Petit Curso sobre isso, né, um curso só sobre energia, que está cada vez mais atual, né, Daniel? Cada vez mais importante entender essa relação. Então, agora, claro que a gente não sabe ainda se as sanções realmente vão ser retiradas, mas pelo menos o estudo já diz muito sobre como é que a coisa pode se desenrolar. Quem adorou a notícia foi naturalmente o governo russo, né? O Kremlin disse que a Rússia está aberta à cooperação econômica com o Ocidente. Ô, Daniel Souza, alguém que estivesse em coma ao longo do último ano acorda agora, não entende nada, né, Daniel? Como assim, cara? O Canadá está sendo. Vai ter tarifa e o Kremlin está dizendo que está interessado em cooperar economicamente com o Ocidente, que, pô, quero muito trabalhar com o Donald Trump, que vai ser ótimo e tal. Então, vamos ver como é que a coisa vai acontecer. Não tem acordo formal, isso não está formalizado ainda. Essa retirada das sanções é apenas uma perspectiva, apenas um estudo. Mas onde tem fumaça tem fogo, né, Daniel? Então, de fato, esse estudo ele está acontecendo. Vamos ver se ele vai ser implementado. Aliás, a própria Rússia deu sinalizações ao longo das últimas semanas de que estaria disposta a receber de volta empresas ocidentais, particularmente empresas americanas. A gente chegou a falar sobre isso aqui no Petit Jornal, que o Putin teria encomendado algum tipo de modelagem para o governo russo, e o que acaba ficando claro, Tanguy, é que quando essas conversas começaram entre Rússia e Estados Unidos, esse ponto apareceu imediatamente, né? Eles começam a divulgar gradativamente essas notícias para que o público se acostume com a ideia de uma normalização, de uma certa normalização econômica entre a Rússia e os Estados Unidos, mas me parece que a decisão já está tomada, é tudo uma questão de como será feito, qual é a modelagem que você pode formatar para atingir um objetivo que já foi traçado. Aliás, Tanguy, mudando de assunto, eu queria registrar rapidamente que a BlackRock, que é uma gigantesca gestora de investimentos norte-americana, concordou em comprar
2 grandes portos no Canal do Panamá. Na realidade, comprar a operação, né, comprar a concessão de 2 grandes portos no Canal do Panamá, um no Pacífico e um no Atlântico. Aliás, os 2 grandes portos do Panamá, após pressão do presidente dos Estados Unidos. Então, nós tínhamos uma empresa de Hong Kong, sendo a concessionária desses 2 portos, e agora teremos uma empresa americana sendo a concessionária desses 2 portos. Veja você, Tanguy, que parece que Donald Trump não queria tomar o Canal do Panamá, tomar mesmo, pelo menos militarmente. Ele queria apenas jogar os chineses para o lado, diminuir o espaço dos chineses, quem sabe conseguir algum tipo de desconto ali nas tarifas e nas taxas de passagem das embarcações dos Estados Unidos. O Panamá fica sempre naquela situação muito delicada, né, tentando se equilibrar entre China e Estados Unidos, tenta também não fustigar demais os chineses, porque teme que a China construa um outro canal na Nicarágua, né? Vai que a China inventa de fazer um canal na Nicarágua, aí que eu tô perdido de vez. Então, eu tenho que manter um certo equilíbrio. Olha, Estados Unidos, estou tirando a empresa de Hong Kong, hein? Olha como eu sou legal pra caramba, mas China, te amo, nunca te odiei, China. E fica ali o pobre Panamá tentando se equilibrar diante dessa pressão que 2 grandes potências fazem sobre ele. O Panamá, que tem uma economia relativamente organizada, mas que depende demais do Canal do Panamá. O Canal do Panamá, as receitas do Canal do Panamá representam um percentual bem expressivo do PIB panamenho, acaba girando em torno de 7%, 8%, dependendo do ano, o que é muita coisa. E claro que o Panamá tenta se equilibrar aí diante dessas pressões que estão sendo colocadas sobre ele de forma tão significativa.